Pessoal, eu gosto muito, né, de cultura pop. Eu sou um desses que nasceram, né, na década de 80, 85, né? Tenho 37 anos de idade e cresci num contexto aqui no Brasil em que, por meio da Rede Manchete, né, estourou animes, né, tokusatsu e várias programações japonesas, né, que vieram para o Brasil e que abrilhantaram a minha infância, adolescência, juventude. E eu sou muito grato a Deus por isso, porque foi um tempo muito bom, né? Já desde aquele tempo eu não admirava muito a cultura brasileira, porque, pô, década de 90, o que se passava na televisão era o quê? Banheira do Gugu, El Chan, esse tipo de coisa, né? Hoje em dia nós temos coisas piores até que a questão do funk e outros tipos de músicas aí que são uma desgraça, uma vergonha cultural. Mas por conta disso, realmente, eu nunca tive um perfil para isso, né, de gostar muito dessas coisas. E sempre preferi aquilo que é mais importado. Lamentavelmente, eu não queria que fosse assim. Eu queria ter mais orgulho, né, da arte produzida na nossa terra, né, porque eu sei que tem boa arte. Tanto é que eu conheci, por exemplo, quando eu me mudei aqui para o Nordeste e conheci o Sertão, eu conheci uma face muito bela do Brasil, né, de músicas sertanejas, não é bem raiz mesmo, forró pé de serra. Eu não gosto de forró, mas eu sei admirar, né, uma arte bonita, né, por exemplo, um forró pé de serra. Eu percebo ali a cultura enraizada das pessoas, e isso é algo belo, não é nada promíscuo, né? Só que à medida que as pessoas foram tendo acesso à internet e descobrindo esse mundo, né, de porcarias que nós temos aí também na internet, a cultura foi piorando por incentivo, né, da máquina na época, não é, do Estado, que estava na mão da esquerda, e toda essa revolução cultural trouxe muita desgraça. E por conta disso eu fui muito apegado, né, à cultura que veio de fora, especialmente a cultura japonesa, né? Talvez porque me conquistasse, questão de honra, etc. Tanto é que eu sempre gostei de karatê, por exemplo, embora minha arte de prática mesmo é Muay Thai, por exemplo, né? Mas eu sempre gostei. E o que acontece? Por conta disso eu tive boas experiências na minha juventude, não que eu não seja jovem ainda, claro, né? Diga-se, na minha adolescência, da minha infância, assistindo animes, assistindo esses tokusatsus e várias programações nesse sentido, certo? A princípio eu era um nerdzinho, da pior espécie, entendeu o que eu quero dizer? O cara bem fechadão mesmo por conta disso, né? E o tempo, as experiências me moldaram a ponto de eu conseguir me comunicar melhor e não ficar isolado numa bolha, né? Então, digamos assim, que se eu fosse dizer que eu sou um nerd, eu seria um pouco mais sadio, né? Não tô dizendo que o cara ser nerd é doente não, viu? Não é isso não. Mas tem coisas ruins também, né? O fato de você viver isolado às vezes, ter dificuldade de comunicação com as pessoas, interação social, e ficar muito preso somente a pessoas que pensam como você, não é uma coisa muito boa, vamos ser sinceros, né? Você acaba perdendo muito. E digamos que, por mais que eu fosse tão apegado a essa cultura nerdica, né, a cultura geek também, né, tem alguma diferença aí, mas está muito próximo. Ainda assim, eu pelas experiências pude conhecer, né, outros contextos e, portanto, acabar, né, interagindo com outras pessoas sem me prender tanto, não é? Então eu não mudei meus gostos com relação a isso, eu continuo desde aquele período. Tenho 37 anos de idade, né, sou casado, tenho 2 filhas, sou pastor de uma comunidade cristã reformada, histórica, bem tradicional, mas não é, ainda assim eu não perdi meu gosto, né, pela cultura pop, ou então por aquilo que vem do mundo geek realmente, né, e o mundo nerd também. Então ainda sou apaixonado por animes, por muitas séries, não é, por HQs, não é, principalmente agora nessa fase de muitos filmes de heróis. Cara, eu acho isso muito legal, muito massa mesmo, e sigo desse jeito, certo? E por conta disso eu tenho alguns canais no YouTube que eu sigo, no caso, né? Que eu gosto demais, cara, demais, 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 demais. Não preciso citar o Ei Nerd, né, com o Peter, porque é um canal excepcional que eu amo muito. E também tem outros canais, é claro, certo? Outros canais, de repente um dia eu posso falar sobre eles. Mas é um canal que particularmente eu gosto demais, cara. Que não é igual o Ei Nerd, porque é um canal mais de resenha, que é o Linhagem Geek. É um canal que eu acompanho sempre, e que eu gosto demais, não somente por conta do que é apresentado, das resenhas que são muito bem feitas, mas também porque é um canal que também traz opinião, né?
eles não ficaram isentos com relação a isso. Ele traz opinião política, não é? Opinião sobre, por exemplo, o que a indústria, o que o instamento burocrático, o que toda essa influência, não é, revolucionária que nós temos hoje tem feito com a cultura, não é? Lamentavelmente, é algo gritante e que tem ofendido, não é? E estragado muito daquilo que nós aprendemos. Para mim, é de cortar o coração perceber que tanto personagens, não é, de heróis que fizeram parte da minha infância, não é, estão sendo redefinidos hoje em nome de pautas políticas, não é, pautas identitárias, de revolução sexual, etc. Certo? E eu tenho acompanhado bastante, então já vi várias resenhas deles sobre a questão, por exemplo, do que estão fazendo, as séries da Netflix, não é? Como eles estão estragando, pô, a versão dos Cavaleiros do Zodíaco da Netflix é uma desgraça, cara. A animação parece Shrek, né? A animação daquele filme de 2014 é bem melhor. Não é? Embora o filme não seja muito bom, mas a animação é maravilhosa. E enquanto da Netflix parece, sabe, Shrek, cara. Fizeram um negócio somente para um público bem infantil mesmo, que eu não entendo. E o Shun virou a Shun, né? Você vê o tipo de trabalho que os caras fazem. Não somente isso, mas, poxa, não é? Assistindo também ao Linhagem Geek sobre isso, né? Eu também fui frustrado, não é? Com o He-Man, por exemplo, né? O foco todinho é na Teela, nas mulheres. E não somente isso, em várias séries e filmes temos notado de maneira muito clara como que a figura masculina tem sido cada vez mais detestada, desconstruída. O homem é tratado como sendo um lixo, um inútil, não é? Como sendo uma criatura primitiva se ele for simplesmente homem. Se ele estiver de acordo com a sua natureza masculina, ele é um ser desprezível. E é o que estamos vendo o tempo todo, tá? E a linhagem, ela trabalha de tal maneira que nos proporciona nesse sentido esse mundo, não é, que eu gosto demais, que é o mundo da cultura pop, o mundo nerd, o mundo geek, mas também não se isenta em apresentar, em demonstrar justamente essas opiniões, que são verdadeiras, que são muito importantes. Eu realmente espero que esse canal cresça mais ainda, porque para mim tem muita relevância, sabe? E é uma alternativa maravilhosa para os jovens que estão entrando nesse mundo, que gostam muito dessa cultura pop, né? Afinal de contas, nós meio que sedimentamos o caminho para eles. Eu tenho 2 filhas adolescentes, então nós gostamos muito desse tipo de material. E para mim é muito bom saber que tem um canal no YouTube que não somente vai nos apresentar esse mundo, não é, dos animes, dos heróis, das HQs, etc., fazendo resenhas de desenhos antigos, não é, de animes, etc., do mundo dos heróis no sentido geral, mas também vão deixar claro, por exemplo, esses viés ideológicos que estão contaminando e destruindo completamente, não é, essas produções culturais que fizeram tanta diferença, que nos ensinaram tantos valores, não é, e que ficaram marcados na nossa vida. Então eu os considero como sendo geeks ou nerds bem raiz mesmo, sabe? E eu tenho um respeito muito grande por eles, certo? Por isso eu acompanho bastante o canal. E eu fico triste ao mesmo tempo por ter que receber essas notícias, de perceber de ver que estão estragando cada vez mais. O último vídeo que eu assisti foi ontem e eu fiquei horrorizado, não é? Horrorizado com relação àquela afirmação de um Batman bissexual. Cara, eu recomendo que vocês assistam, vou deixar o link aqui pra vocês aqui. Mas assim, sabe o que é você assistir uma coisa assim, você ficar meio sem chão, sabe? Não que isso seja uma coisa tão importante assim, pessoal, né? É a minha vida. Não é isso. Mas, ao mesmo tempo, tem uma importância cultural muito grande. Porque esses personagens, eles não foram criados à toa. Eles foram criados não só para entreter, né? Quem pensa que a cultura, que a produção cultural, não é, que nós temos é só uma questão de entretenimento, é tolo, né? A cultura está muito além disso. Nós precisamos de cultura, de desenvolvimento cultural. E a maneira como a cultura é desenvolvida, nesse sentido, ela vai refletir muito nas pessoas, não é? Muita influência vem daí. Não é? Basicamente, o marxismo no Ocidente venceu por meio da cultura, né? Marxismo cultural. Então, todo tipo de produção cultural, inclusive, não é, a cultura pop, inclusive a questão dos animes, dos heróis, etc., tudo isso é usado também pela esquerda nesse sentido para desvirtualizar, para quebrar paradigmas, romper com princípios bem estabelecidos, não é? E acabar causando, provocando uma verdadeira revolução,
não é? Sexual, revolução política, não é? Assim, desconectar basicamente a geração de agora da geração que veio antes. Isso é muito perigoso, não é? Então não é simplesmente colocar um Batman bissexual ou então tornar o He-Man um idiota, não é? No seu desenho, não é? Usando o nome dele só para tapear e chamar gente, chamar atenção, acabando, por exemplo, com os Cavaleiros do Zodíaco, ou então estragando qualquer outro tipo de universo, né, desses heróis, e redefinindo esses heróis, redefinindo sua personalidade. Poxa, o que fizeram com o filme com Resident Evil, esse último filme aí, foi uma vergonha, cara. Tipo, uma verdadeira vergonha, não é? Eu sou o cara que, desde a década de 90, jogo Resident Evil, né? Eu não tenho mais tanto tempo para jogar. Hoje eu não tenho tempo para jogar, na verdade. Eu tenho muita coisa para fazer, então eu não tenho como. Talvez eu volte a jogar videogame quando for velho, realmente aposentado, porque agora não dá. Mas eu fui criado num contexto assim, né? Então, poxa, Atari, Super Nintendo, Nintendinho primeiro, depois Super Nintendo, aí o PS1, não é? E ali eu lembro muito bem, na época da escola, cara, jogando Resident Evil 1, Resident Evil 2, Resident Evil 3 e depois os mais modernos. E o que acontece? Nós aprendemos ali com certos personagens, né? Nós vimos certos personagens, isso ficou enraizado. O Leon, por exemplo, como sendo o cara, não é? Um dos personagens mais queridos nesse sentido da franquia Resident Evil. No filme foi completamente humilhado, e você percebe que o objetivo realmente do filme Resident Evil é lacrar, lacrate, né, como diz aí o pessoal da linhagem. O objetivo realmente foi destruir a imagem masculina, porque você pega o cara que é o cara no mundo dos videogames, não é? No universo dos videogames, e você desconstrói ele. Não só muda a sua aparência, a sua etnia, mas também a sua personalidade, transformando ele num idiota, num cara inútil praticamente. Não é? E então, ao mesmo tempo, exerce assim, de maneira exacerbada as mulheres, né? O que não era necessário. As mulheres do jogo, por exemplo, já são muito fortes, né? E muito queridas também. Quem é que não gosta da Claire, da Jill e tantas outras personagens do Resident Evil? Mas eles não, quiseram realmente forçar a barra mesmo e tentar, de todas as maneiras, por meio não só desse filme, mas de outros filmes também, destruir a imagem, não é, masculina, acabar com a masculinidade, tentar mostrar, por meio da produção cultural, que os homens são inúteis, desnecessários, não é? E que, na verdade, o mundo só precisa de mulheres. Basicamente é isso. Então, assim, dá medo às vezes, é perigoso e, mais uma vez, é por isso que eu sou grato, não é? Por termos um canal no YouTube como Linhagem Geek, tá? Então, eu queria parabenizar o pessoal, beleza? Muito provavelmente esse vídeo nem chega até vocês, porque o meu canal aqui está começando agora, é muito pequeno também, não é um canal de cultura pop, então eu não vou tratar de assuntos aqui que são, digamos assim, assuntos que são muito debatidos. Não. O meu trabalho aqui é muito mais para a área religiosa, não é? Eu sou um cristão, então estou apresentando aqui a tradição a qual eu pertenço, no cristianismo, e às vezes eu converso com as pessoas, interajo, mas num sentido geral, meu canal não é para isso, né? Quem sabe um dia eu não tenha tempo para fazer um canal, né, nessa pegada também, porque eu gosto demais. Mas enquanto esse dia não chega, eu já sou grato demais por poder aproveitar o canal de vocês. Então, parabéns, continuem assim desse jeito, tá? Não parem de falar e de denunciar, não é, as lacrações que existem na cultura pop. Isso é muito importante para dar consciência também aos jovens. O trabalho de vocês, então, não apenas agradam pessoas como eu, não é, que sou mais ou menos da época de vocês, não é, que também tive as mesmas experiências, mas também a geração de agora. Os jovens precisam muito, não é, desse apoio, de ter consciência do que está acontecendo, de como estão estragando a cultura, tá, para que eles não caiam como patinhos, não é? Não caiam. Porque realmente como o mundo gira muito em torno de cultura hoje, de produção cultural, quer dizer, não é? Então isso pode ser uma armadilha muito ruim. Não é à toa que a esquerda investe tanto, não é mais tanto, mesmo que isso não dê muito lucro, mas eles querem realmente investir porque para eles vale a pena. Eles podem não ganhar tanto em relação a dinheiro, mas eles ganham muito com relação à influência. Por isso que eles investem. Então, um canal como o de vocês vale a pena, não é? E eu espero que mais canais surjam, não é, com essa mesma pegada de denunciar, de bater a real, de falar, ó, isso aí não é desse jeito não, viu? Isso não é assim, tá? Distorceram os fatos, distorceram o personagem, acabaram com a história para tentar empurrar à força uma ideologia política, tá? Então, parabéns, valeu, Deus abençoe a vida de vocês. Valeu. Grande momento!